João capítulo 9, verso 36. Apenas esse versículo. Perguntou o homem, 36, filho. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Amém. Incline sua cabecinha. Paizinho, obrigado mais uma vez pela tua palavra, pela tua inspiração, por esse momento tão importante nesse fim de ano, onde podemos celebrar o teu nome, ver essa igreja envolvida com tantas coisas boas. Isso é muito bom, Senhor. Peço-lhe que nos dê tua graça agora e que possamos aprender a sua palavra e que ela seja de fato e verdade o nosso guia em todo momento. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa pergunta tão simples, embora simples, mas cheia de coisas relativas à vida com Deus, nos ensina muitas coisas. O texto do capítulo 9 é por demais importante, porque foi um milagre que Jesus operou na vida de um homem cego de nascença. Esse moço, ele andava dia após dia nas imediações do templo, pedindo esmolas para si. Afinal, ele era cego, e como cego, como vós sabeis, era destinatário de ideias de maldições. Então as pessoas o julgavam como que amaldiçoado, e ele, portanto, não tinha direito sequer a qualquer benefício, seja da família ou seja da sociedade. Isso posto, eles se obrigavam a pedir esmolas, a andar pelas ruas, ficar nas portas dos templos, das sinagogas, nos lugares que se avolumavam pessoas. Não é muito diferente nos grandes lugares hoje, onde você encontra muitos pedintes, embora em algumas cidades essa prática já não é tão liberada, pois o sistema tem evitado que se aglomere pessoas pedindo e tantas coisas mais. Mas nesse tempo era muito comum. Na entrada do templo era visível dezenas, em alguns dias centenas de pessoas que aguardavam uma mera esmola, uma moeda, para que pudessem eles se alimentar. E esse homem estava ali e Jesus o curou, deu a ele vistas. E à medida que ele recebe o milagre de Jesus, o mesmo disse para que ele levasse a sua esteira, os seus apetrechos embora. E agora esse homem é abordado por alguns fariseus, porque ele está ali carregando coisas, e isso era sábado, e portanto não podia. Então, em meio às indagações dos fariseus, que dizem: por que você está carregando coisas pesadas, se hoje é dia de sábado? Então, ele respondeu: ora, o homem que me curou, que me deu vista, foi quem me mandou pegar as minhas coisas e carregar. Então, como ele me curou, eu obedeci. Ora, boa coisa, boa resposta. Mas então os fariseus e os saduceus que ali estavam questionaram junto com os sacerdotes, dizendo: mas quem foi que te mandou fazer um negócio desse, sendo hoje dia de sábado? Outro, mais apurado, disse assim: como é que ele pode curar alguém sendo hoje sábado? E é incrível as perguntas tão tolas desses caras que fazem em função de suas religiosidades. Como ele pode ter te curado dia de sábado? Então ele responde: eu não sei, eu sei que ele me curou. E outro vem e diz: mas você era cego mesmo? Outro diz: olha, você não lembra dele? Ele ficava aí a vida inteira, desde nascença, está aí na porta do templo, e você não lembra? E outro diz: não, eu não lembro, talvez isso foi um engodo, talvez ele se fez de cego. E o homem diz: olha, eu era cego, disso eu sei, e agora eu estou vendo, disso eu também sei. Então se questionaram entre si, diz: como pode esse homem ver? Ele era cego, chame os pais dele. E foram lá e chamaram os pais dele. O cara não era um guri, nem um adolescente, já era um senhor de idade. Então vem os pais dele e questionam: escuta, esse cara é teu filho? Ele falou: é meu filho. Tem certeza? Claro, nasceu da minha mulher, é meu filho. Mas ele era cego? Sim, ele era cego. E como é que agora ele está vendo? Como ele está vendo, eu não sei, só sei que ele era cego. Como é que você está vendo, meu filho? Ele falou: um homem chegou até mim e perguntou se eu queria ver. Eu disse que queria, então ele mandou eu tomar a esteira e meus olhos se abriram. E eu fiquei legal, fiquei limpo, passei a ver tudo, claramente como eu estou te vendo agora. Então os homens olharam para os pais e disseram: mas como você explica isso? E os pais disseram: olha, uma coisa a gente sabe,
A gente só sabe que ele nasceu cego e era cego. Agora, como ele foi curado, pergunte a ele tem idade. Por que vocês vêm perguntar para mim? Então foram no cara outra vez. Imagine, irmão, uma inquisição em cima de um cara curado só porque era sábado. Foram no cara outra vez e disseram, escuta, você foi curado mesmo? E ele disse, cara, eu estou vendo, eu fui curado. Poxa vida, não é possível. Vou ter que agora ficar cego só para agradar vocês. Entende? Então os caras disseram, olha, não é possível que você foi curado. E ele diz, o homem que me mandou tomar esteira foi quem me curou. E eles disseram, mas ele não pode ser de Deus, porque ele mandou você tomar esteira dia de sábado. Então ele diz, se ele é de Deus, eu sei que ele me curou. Então o cara falou assim para ele, mas não é possível, a gente tem que achar uma explicação. Então ele olhou para os fariseus e disseram, por que vocês querem tanta explicação? Vocês querem ser discípulo dele também? Vai atrás dele. Aí os fariseus olharam para o cego, que agora não é mais cego, e disse a ele, o que você pensa que você é? Você é apenas um plebeu, você quer nos ensinar, sendo nós sabedores da lei, você quer nos ensinar a lei? Essa plebe de nada sabe, sai daqui. E expulsaram o cara do templo, que agora estava vendo. Então ele sai moribundo, andando pelas ruas, porém feliz, afinal de contas está vendo a luz do sol pela primeira vez. E de repente ele encontra alguém, e esse alguém chega perto dele, sabendo que os expulsaram do templo. E esse alguém o pergunta, expulsaram você do templo? Ele diz, sim, expulsaram, só porque um certo homem mandou eu pegar a esteira. Ele não sabia que era Jesus, ele não sabia. E perto de Jesus ele diz, alguém me mandou eu tomar esteira e me curou, e então eles agora me expulsaram do templo. E Jesus faz uma pergunta para ele, você crê no Filho do Homem? E ele diz, quem é ele para que eu creia, Senhor? E Jesus responde, eu sou o que fala contigo. Então de imediato ele diz, eu creio sim. Que lindo. Essa pergunta que ele faz, quem é ele, ressoa na minha mente quase todas as épocas de fim de ano. Ressoa na minha alma quase em todos os momentos em que a gente celebra o nascimento e celebra a ressurreição de Jesus. Constantemente ela ecoa em mim e me faz tentar responder, ou pelo menos imaginar quantas vezes essa pergunta é feita ao longo do mundo todo. Se perguntarmos aqui na nossa nação, para qualquer pessoa, quem é Jesus, talvez a gente vai encontrar algumas que não saiba responder. Isso é fato, verdade. Mas se perguntarmos aqui na nossa cidade, em Dourados, por exemplo, quem é ele? Qualquer pessoa vai conseguir nos responder quem é Jesus. Vão dizer, ele nasceu dia 25 de dezembro, na verdade ele não nasceu nessa data, mas a gente comemora essa data e não há problema nenhum em comemorá-lo, embora sejam os romanos que deram essa data como celebração do nascimento de Jesus, mas pouco importa. Importa que se celebre o nascimento dele. Mas muito mais do que celebrar o nascimento dele, algumas pessoas responderiam, bom, eu até sei quem ele é, ele foi o Filho de Deus, ele morreu na cruz, ele foi crucificado e ressuscitou e nos convidou para ser filhos dele, para andar com ele, perdoou nossos pecados, e todas essas coisas, respostas das mais variadas viriam à nossa mente, e a gente com certeza faria uma boa coletânea de boas respostas. Mas essa pergunta pode ser feita em outros lugares, quem é Jesus? Quem é ele? Para que eu creia. Talvez se a gente pudesse sair das quatro paredes dessa igreja e pudesse andar aos lugares mais distantes, talvez pudéssemos ir nas aldeias indígenas, um tanto que mais esquecidas e abandonadas, ou um tanto que mais distantes do nosso contexto de vida, e perguntar para um índio qualquer quem é ele, quem é Jesus, talvez este não saberia nos responder com tanta propriedade, talvez diria, é o Deus dos cristãos, é alguém que os cristãos veneram. Mas se saíssemos de dentro das nossas quatro paredes e fôssemos além das tribos indígenas e procurássemos andar em outros estados, por exemplo, chegaríamos a uma região no centro do Brasil, onde é chamado de Vale do Jequitinhonha, e encontraríamos uma região que é chamada de a região mais pobre do Brasil, e nos depararíamos com pelo menos 400 comunidades que não têm nenhum tipo de igreja, e que, diga-se de passagem, que eu mesmo estive em algumas delas e pude perguntar essa mesma fala para homens e mulheres que nessas comunidades como Itambacuri, e eu fiz essa pergunta, você conhece Jesus? E tal pessoa que aparentava ter aproximadamente 60 anos de idade olhou para mim fixamente, com o olhar cansado, com sua pele enrugada devido ao sol, e disse, olha, eu nunca ouvi falar. Isso não faz muito tempo, faz um pouco mais de 5 anos. E se embrenhar um pouco mais adiante, você vai se deparar com regiões da Bahia, do Tocantins, do Piauí, e vai encontrar comunidades inteiras de pessoas que nunca sequer ouviram a expressão Jesus Salvador. Embora vivem dentro de um país que, diga-se de passagem, que tem igreja trombando em igrejas, mas ainda existem lugares que as pessoas não sabem responder essa pergunta. Saíssemos, portanto, dessa região do Vale do Jequitinhonha, que é a mais pobre do Brasil, poderíamos, portanto, ir à região do Pará e da Amazônia, e nos depararíamos com cerca de 300 comunidades ribeirinhas, que igualmente nunca tiveram acesso ao Evangelho, e o Evangelho nunca chegaram a elas.
Saindo, portanto, da nação brasileira, poderíamos viajar nas redondezas dos países aqui e andar pelo Paraguai, ou pela Bolívia, ou pela Colômbia, ou pela Venezuela, ou pelos lugares mais distantes dessa América, talvez o Chile, talvez a Argentina, e nos iremos deparar com inúmeras comunidades, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, que se fizéssemos essa pergunta, quem é Jesus? Essas pessoas com certeza olhariam para nós e não saberiam responder coisa alguma, porque não tem a menor ideia de quem é Ele. Se saíssemos da América do Sul, poderíamos ir viajar à América Central, onde tem alguns países que têm avançado na pregação do Evangelho, como a Guatemala, como a Costa Rica, mas nos depararíamos também igualmente com lugares cujo Evangelho ainda não teve uma ascensão plena. E se saíssemos, portanto, dessa região e fôssemos para o México, embora existem potências e grandes igrejas na cidade do México, somos sabedores que em meio a 18 milhões de habitantes da cidade do México, existem milhões e milhões que nunca, de fato verdade, conseguiram entender quem é Jesus a ponto de responder sobre Ele. Se saíssemos, portanto, dessas Américas e decidíssemos viajar às regiões do Canadá, as montanhas geladas do Canadá, e chegar até o Polo Norte, e nos depararíamos com populações, esquimós e tantas outras etnias, que sabem te responder tudo sobre o gelo, tudo sobre foca, tudo sobre ursos, tudo sobre peixes gelados, mas tampouco qualquer um deles conseguiria te responder quem é Jesus. Então, se saíssemos dessas regiões e pudéssemos pegar um voo e entrar na Europa e viajar a alguns países da Europa, principalmente os países mais gelados do continente europeu, nos depararíamos com iguais pessoas que, embora esforços tenham sido feitos ao longo de séculos passados, e diga-se de passagem, sim, que o Evangelho permeou essas terras durante muitos anos, e cerca de 1000 anos atrás, qualquer pessoa na Europa conseguia responder quem é Jesus. Mas 1000 anos depois, a maioria das pessoas da Europa não conseguem citar ou responder quem de fato Ele é. Com exceção de alguns países latinos, onde o cristianismo é um pouco mais divulgado, como a Europa mais abençoada, mais rica. Alguns anos atrás eu estava em uma cidade na divisa com a França chamada Biarritz. Eu abordei um espanhol para falar de Jesus para ele. E conversamos sobre economia, conversamos sobre muitas coisas. E no meio da prosa, depois que eu ganhei a confiança dele, eu perguntei: "Ustedes conhecem a Jesus?" E ele disse: "Oh, sim, sim, Jesus, já ouvi falar." E eu digo: "Mas você conhece a história de Jesus? Você conhece o amor de Jesus? Você conhece o que Ele fez por ti?" Ele disse: não me interessa conhecer. Eu não quero conhecer. E eu digo: "Por que há tanta resistência no teu coração?" Ele disse: "Porque Jesus é coisa de pobres. Jesus é coisa de ustedes brasileiros. Ustedes precisam de Jesus. Ustedes são pobres. Mas nós outros somos muito ricos. Temos la plata." Então, em meio a essa prosa, eu disse a ele: "Eu entendo, eu tenho viajado o teu país de norte a sul. E em meio às suas falas de La Plata, você está vivendo em um país quebrado. E esteja certo que o Jesus, do qual eu estou te dizendo agora, um dia vai reinar sobre essa terra e vai pisar sobre o seu orgulho. E você vai ter que se render a Ele, pois a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho a se dobrar diante dEle, porque só Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai." E ele saiu embravecido, dizendo: não, mesmo assim eu não quero Jesus. Eu digo: "Então vai, que o diabo te carregue." Aí você sai da Espanha e vai para o leste europeu, e você vai se deparar com países como a Bósnia, Herzegovina. Você vai se deparar com a Ucrânia, com a Romênia, e vai entrar em faculdades que estudam dia e noite filosofias e ideais para destruir a imagem do Cristo em países. Eu recebi um convite pelo pastor Mishain para estar ministrando em uma faculdade. Era esse ano, eu não consegui visto. E era para falar justamente de uma faculdade onde eles ensinam, trabalham o ano inteiro em disciplinas curriculares para ensinar que o cristianismo é apenas uma falácia. Você se depara dentro de aviões viajando por esses lugares,
que existem muçulmanos em todos os lugares, eles são mais rápidos do que uma bala. E à medida que você senta ao lado de um deles, antes de você pensar em respirar, ele já emite um míssil dizendo: você conhece Maomé? Mais rápido do que a gente pensa em falar de Jesus, eles falam de sua fé. Dificilmente você vai caminhar ao lado de um muçulmano por 10 minutos sem que ele te fale dos 5 pilares do islamismo. Mas costumeiramente a gente, como crente, caminha ao lado de pessoas durante o dia inteiro. Então temos coragem de falar sequer as 4 leis do Evangelho. Isso é quando conhecemos as 4 leis do Evangelho. Então todos os anos essa pergunta ressoa na minha mente: quem é Jesus? E eu gostaria que ela fosse feita nos lugares mais distantes da nossa nação. Eu gostaria que essa pergunta fosse respondida não apenas aqui no contexto de crentes como nós. Gostaria que ela pudesse ser respondida nas montanhas do Nepal. Que ela pudesse ser respondida em meio às multidões indianas. Que ela pudesse ser respondida em meio aos rincões da China. Que ela pudesse ser respondida de maneira clara entre os mongóis. Que ela pudesse de maneira clara viajar aos continentes africanos, ou ao continente africano, e andar nos seus 54 países. E no meio de 1.300.000 pessoas, perguntar para cada uma dessas se ele conhece Jesus, se ele sabe quem Jesus é. Nos depararíamos com países da África do Sul, Pretória e outros lugares, Lesoto, Moçambique, Angola, em que as pessoas até conseguem responder, ainda aqueles que moram em cidades, quem é Jesus. Mas se você decidir sair e viajar um pouco, e ir, quem sabe, para o Senegal, para o Guiné-Bissau, para a Mauritânia, para o Marrocos, para o Mali, para o Nigéria, para o Sudão, para o Butão, para a Tunísia, para a Líbia, para o Egito, para a Etiópia, você vai se deparar com milhões e milhões de negros, que se você perguntar em seu idioma quem é Jesus, ele largamente vai te responder: nunca ouvi falar. Mas na maioria desses países, se você perguntar quem é Maomé, todos eles vão te responder de maneira clara quem é. Então o Natal é bom, o Natal é belo, nos alegramos porque Jesus nasce. Mas o meu fiel e mais sincero desejo era que Jesus continuasse nascendo nas nações que estão perdidas. Era que essa igreja que sabe responder quem é Jesus e que celebra Ele dia e noite, pudesse ter coragem de ir dos lugares mais distantes e celebrá-lo dia e noite. Não poucas vezes eu já disse isso ao Senhor: se eu pudesse terminar a minha vida, eu terminaria nessas nações. O Senhor me disse: eu preciso que você levante pessoas aqui, recursos aqui, para abençoar essas nações. Porque o único jeito do Evangelho chegar em rincões como este é abençoando missionários nativos que conseguem falar a língua. E a pergunta continua a ressoar: quem é Jesus? E essa pergunta poderia ser feita para nós aqui esta noite, e mudá-la um pouco. Pergunte para quem está ao seu lado e diga: o que Jesus significa para você? É uma pergunta simples, mas a sua resposta nem sempre é simples. Porque conseguimos dar boas respostas teológicas de quem Ele é. Conseguimos dar algumas palavras de convencimento de quem é Jesus para nós. Em rápidas palavras a gente conseguiria declarar de alto e bom som: Ele é bom. Ele é meu Salvador. Ele é meu Senhor. Mas o seu significado real para nós, qual seria o tamanho do significado de Jesus para nossas vidas? Até onde estaríamos dispostos a declarar que nós somos dele e ele é nosso? Até onde estamos dispostos a abrir as nossas bocas santas e afirmar Jesus entre as pessoas? Andar pelas ruas, ou pelos trabalhos, ou pelas faculdades e de fato afirmar Jesus para as pessoas. Celebramos Ele Natal após Natal. Celebramos o seu nascimento. Posterior a isso, celebramos a sua ressurreição. E há aqueles que celebram a sua ascensão. Mas mais do que isso, a minha pergunta é: Ele é celebrado todos os dias, através de nós, na vida de alguém que nos ouve falar dele ardentemente todos os dias? Quantos de nós que através de atitudes e de falas acabam negando-o,
diante de tantas pessoas, importantes ou não? Quantos de nós que têm a coragem de omitir o mínimo que tem relacionamento com Jesus, ou que um dia teve? E tal coisa omitida provoca exatamente o obscurecimento da fé. É por isso que nós temos uma igreja no Brasil cheia de pessoas, mas que não provoca mudanças em nenhum cenário. Temos uma nação abastecida de pessoas gordas na fé, mas que não tem nenhuma capacidade de se doar em prol daqueles que não sabem responder tal pergunta: quem é Jesus? Se pudéssemos entrevistar qualquer pessoa aqui esta noite, não poucos nos dariam boas histórias do que Jesus significa para você. Poderíamos olhar os textos bíblicos e tentar perguntar para algumas pessoas o que significava para elas, e talvez as suas respostas se tornariam parecidas com as nossas, ou nos deixaria escandalizados. Se nós pudéssemos voltar e perguntar para um João Batista quem era Jesus para ele, o que ele significava, talvez o João olharia para nós e diria: não há palavras para dizer o que ele significa para mim. Eu posso resumir apenas que eu não sou digno de desatar as suas sandálias e nem tampouco calçá-las aos seus pés. Podíamos olhar para José, o pai de Jesus, e dizer o que Jesus significa para ti. Talvez José responderia: meu filho, ele não significa apenas o início de uma família, mas ele significa a mudança completa de toda a nossa vida. Se perguntássemos para Maria o que Jesus significa para ela, ela iria dizer: significa uma espada transpassando o meu coração, porque eu sei que um dia eu vou vê-lo crucificado. E essa notícia ela recebeu aos 8 dias de Jesus nascido. Uma profecia de Simeão dá a ela e diz: uma espada transpassará o seu coração. E ela recebe isso, e dia após dia ela olha para Jesus crescendo, e ela sabe o real significado de andar com Ele, viver com Ele, cuidar dele. Esses caras o criaram para a morte. Poderíamos perguntar, entrevistar o Mateus e dizer: Mateus, o que significa Jesus para você? Talvez o Mateus diria: ele é muito mais do que um Salvador. Ele me escolheu quando ninguém me escolheu. Ele me quis quando ninguém me queria. Quando eu era amado apenas de prostitutas, Ele me amou. Quando eu era reputado por ladrão, Ele me fez inocente. Quando eu era reputado por injustiçado, Ele me justificou. Quando eu carregava os meus grilhões apertados pela forma judaizante que eu vivia, Ele quebrou as minhas algemas. Se eu perguntasse para o Pedro: Pedro, o que é Jesus para você? O Pedro responderia para mim de maneira muito clara. E ele diria: Jesus para mim é o protótipo de tudo aquilo que um dia sonhei que um Deus poderia ser. Jesus para mim, diria Pedro, é a mudança de página. É o antes dele, depois dele. É um amor exalado. É um perdão liberado. É uma graça concebida. Poderia perguntar, portanto, para o leproso que sobe a montanha desesperado por uma palavra, logo depois de ouvir o lindo sermão da montanha, com a sua pele saindo aos pedaços, com seus panos envolvidos no seu rosto, e sangue com fragmentos de carne apodrecido em cada um daqueles panos, com poeira e terra por todo o seu corpo, com fome, com sede, com sentimento de desprezo. Poderia olhar para ele e dizer: o que significa Jesus para você? Ele olharia e diria: basta você olhar as minhas vestes anteriores e você vai ver o que ele significa para mim. Basta você olhar os meus trapos imundos nos quais eu rastejava, e eles vão dizer o que Jesus significa para mim. Podia olhar para o endemoniado de Gadara, como falei hoje pela manhã, e perguntar a ele: o que significa Jesus para você? Ele iria dizer: olha essas cicatrizes,
Olha esses grilhões. Não tenho roupas para te mostrar porque andava nu, mas tenho muitas cicatrizes no corpo para te mostrar e para te dizer o que significa Jesus para mim. Como era a sua vida? Ele diria: eu vivia acorrentado pelas trevas, não havia esperança nos meus olhos. De um animal era mais nobre do que eu. A comida mais limpa era vísceras humanas apodrecidas. Então isso realmente significa o que era Jesus para mim. Se perguntássemos para a menina do Jairo, ou pelo próprio Jairo, o que significa Jesus para você, Jairo? O Jairo com certeza responderia: significa o meu chão sendo construído de novo. Significa minha casa sendo restaurada outra vez. Significa minha família restabelecida. Significa sonhar com netos em volta da minha mesa. Significa imaginar eu levando a minha filha até o altar. Isso significa Jesus para mim. Se pudéssemos perguntar para ela: o que significa Jesus para você, menina de 12 anos? Ela responderia com certeza: Tiago, Jesus, olha para aquela cama ali, ó. Aquilo ali é o significado de Jesus para mim. Eu estava ali pronta para ser velada, mas Ele chegou. Então mudou completamente meu estado de morte para um estado de vida. Então Ele significa viver. Se pudéssemos ir a Naim e falar com uma certa mulher e dizer o que significa Jesus para você, ela iria gritar um nome: fulano, e ele viria correndo, e ela diria: está vendo esse moço? Isso é o que significa Jesus para mim. Há algum tempo atrás, nós estávamos saindo da cidade de Naim. Ele estava dentro de um caixão, carregado por 4 homens, mas Jesus chegou e tocou no caixão e parou os que o levavam e disse ao meu filho morto: levanta-te. E ele está aqui. É isso que Jesus significa para mim. Se perguntássemos para uma mulher que não tem nome, que aparece apenas como uma pobre moribunda que um dia for alguém, que deixou de ser alguém, acometida de um fluxo de sangue, e perde tudo ao longo de 12 anos, e em 12 anos de dor, de lágrima, de desespero, de abandono, poderíamos perguntar a ela no final dos 12 anos: o que é Jesus para você, mulher? Com certeza ela levantaria as suas saias, mostraria os seus joelhos calejados de rastejar pelo chão, mostraria as suas vestes já velhas e sujas, de andar dia após dia na tentativa de achar uma saída. E ela diz: o que significa Jesus para mim? É a oportunidade de andar em pé, é a oportunidade de sentar à mesa com a minha família, é a oportunidade de sentar num banco da igreja e levantar as minhas mãos e glorificar o nome dEle. Isso é o que significa Jesus para mim. Se perguntássemos para uma pobre mulher apanhada em adultério em João 8, jogada como um lixo qualquer, como se joga um saco preto de lixo, de artigos podres, e lançada aos pés de Jesus. Se eu perguntasse a ela: o que significa Jesus para você, mulher sem nome? Ela diria: está vendo aquelas pedras ali? Aquelas pedras do chão? Eu diria: sim, estou vendo. Era para atingir na minha cabeça, mas Ele fez com que cada uma delas caísse distante de mim. Eu era perdida, fui apanhada em adultério, dizia ela, e justamente eu merecia ser condenada à morte. Mas quer saber o que Ele significa para mim? É mais fácil responder para você da seguinte maneira, diria ela: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
o que Jesus significa para você. O perdão total dos meus pecados, a justificação total dos meus erros, a abertura permanente do céu para mim, o acesso pleno aos braços de meu Pai. Oh, aleluia! O que Jesus significa para você? Se eu pudesse entrevistar todas as pessoas, com certeza eu iria falar com o ladrão na cruz. Iria dizer a ele: o que Jesus significa para você? Ele iria dizer: está vendo aquela cruz lá? Está vendo? Era minha. Eu mereci estar lá. Eu roubei, eu cometi assassinatos. Eu pequei de grande valia. Eu fui justamente condenado. Eu merecia isso aqui. Eu precisava ser crucificado. Mas eu olhei do lado e eu vi ele cabeça baixa, com a coroa de espinhos cravada sobre sua face. E eu vi gotas de sangue que descia sobre o seu rosto gentil. Então, em meio às zombarias, eu entrevistando ele, ele me diria: em meio às zombarias, eu busquei forças dentro da minha alma. Então eu falei com ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E sabe o que ele respondeu? Eu diria o quê? Como se não soubesse. Ele disse: hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Aleluia. O que Jesus significou para ele? O passe livre para as mansões eternas. O que Jesus significou para aqueles jogadores do Chapecoense, para aqueles que o serviram, uma entrada com direito ao céu, a estar com Jesus. Sabe? O significado de Jesus na nossa vida tem que ser maior do que apenas uma boa frase. Tem que ser maior do que apenas uma citação decorada. Por isso eu te pergunto outra vez, e lhe peço por bondade, coloque sua mãozinha tão linda nos ombros de quem está perto de você. E pergunte para essa pessoa querida, de maneira sensível, o que realmente Jesus significa para você. Pastor, Jesus para mim, há poucos dias eu respondi essa pergunta. Jesus para mim é tudo, ou melhor, essa resposta: Jesus para mim é tudo. E eu disse a vós outros que essa é a resposta mais esdrúxula que alguém pode dar. Quando eu respondo Jesus para mim é tudo, é justamente que eu não tenho coragem e não tenho nada para dizer acerca dele. É justamente porque eu resumo tudo aquilo que eu não sei e que ele não significa, e eu digo: ele é tudo. A expressão de amor por Jesus não é apenas por palavras, mas é por gestos. Jesus precisa nascer em outros corações. E para ele nascer em outros corações, ele precisa que a gente leve essa luz para frente. Ele precisa nascer nos corações que ainda não sabem responder essa pergunta. Mas para isso acontecer, aqui dentro precisa estar fervilhando de amor por ele. Que nível de experiência você tem a ponto de dizer o significado de Jesus para ti? Se a gente pudesse entrar hoje em um debate, se você fosse alvo de uma roda viva de 5 a 10 pessoas, com bastante informações filosóficas, e você fosse colocado ao meio, e essas pessoas lhe perguntassem o que Jesus significa para você, qual seria a resposta que você daria para essas pessoas? Conseguiríamos dar a elas razões evidentes de nossa fé?
Conseguiríamos mostrar por A mais B nas salas de aula das faculdades o que significa Jesus para nós, ou seríamos facilmente convencidos pelas ideias que as pessoas por aí afora pregam acerca do Cristo? Qual é a razão da nossa fé, de maneira que possamos expor ela e as pessoas acreditarem naquilo que a gente diz? O que ele significa para nós? Mais uma festa de fim de ano? Mais um momento de ganhar presentes? Mais um simbolismo de alegria? Mais uma denominação religiosa? O que ele significa para ti? Se fôssemos hoje obrigados a escolher o destino de nossa fé, como não poucos tiveram que fazê-lo no regime endemoniado de Fidel, como disse a quarta-feira passada, onde dados apontam 263 pastores batistas mortos ao longo de 50 anos, onde 1.735 pastores ao todo foram mortos ao longo de 50 anos, porque tiveram que escolher entre a vida e a morte, por causa de Jesus. Até onde ele significa para nós alguma coisa? Até que ponto o seu amor é significativo para nós? Gostamos de citar e dizer em alto e bom som: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declaramos em alto e bom som, estou certo, que todas essas coisas, nenhuma delas pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a tribulação, nem a fome, nem a angústia, nem a espada, nem a nudez, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nada disso pode nos separar do amor dele. Nada. Sabe o que isso significa? Que o amor dele por nós não sofre corrosão, mas o amor nosso por ele, esse sofre. Paulo está dizendo: nada pode me separar do amor dele. Mas eu vejo hoje qualquer coisa nos separando, ele de nós. O que é Jesus para nós? Trocamos Jesus. Não poucas pessoas trocam o significado de Jesus por um namoro com pessoas não crentes. Não poucos trocam Jesus por uma bebida, por um cigarro, por um sexo fora da hora. Não poucos trocam a eternidade por um presente de trevas. Essa semana, melhor, ontem, foi um dos dias mais comoventes para essa nação, e quase todos puderam assistir às homenagens que foram feitas na Arena do Condá ao Chapecoense, ou às pessoas que estavam lá. E foram de fato momentos marcantes que é impossível você não chorar e não se emocionar. É impossível não se emocionar como a paranaense mãe do Danilo, que ao invés de querer ser consolada, consolou um repórter pela perca dos seus companheiros. Quem não há de se solidarizar com as famílias que perderam dezenas de pessoas de uma vez só? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção em meio a toda a cerimônia é que durante o processo em que os 50 corpos entraram na arena, foram mais de 2 horas de louvores, mais de 2 horas de cântico enaltecendo o único Senhor. Quem colocou eu não sei, mas eu me emocionei por saber que ele, mesmo em horas difíceis, as canções estavam ovacionando o único merecedor de toda a atenção, a saber, Jesus. E em meio a toda essa cena, uma canção foi cantada. E essa canção, conhecida de todos os crentes,
traduz ao nosso coração como uma das canções mais tristes. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A gente às vezes não tem dimensão do que significa essa canção, pois ela diz: ainda que seja a dor que me una a ti, ainda que seja a dor. E a pergunta essa noite é: estamos prontos a suportar a dor para estar unido a Jesus? Estamos prontos para aguentar a dor? Não aguentamos muitas vezes uma murmuração de alguém, uma reclamação de alguém, já culpamos Jesus. Não poucos deixam de adorá-lo, de servi-lo, de vir ao culto, porque alguém olhou para ele de olho virado. Como podemos suportar a dor por amor a Jesus, se não suportamos as pequenas coisas por amor a Ele? Qual é o significado de Jesus para nós? Esta cidade só vai ser salva quando Jesus realmente significar alguma coisa para nós. Quando você sair daqui desse templo e dizer: eu não posso guardar esse significado apenas para mim. Esse significado tem que estar esboçado em todas as pessoas que eu encontrar. Talvez você não seja bom de palavras. Talvez você não consiga falar de Jesus para alguém. Não precisa. Tire apenas um papel e escreva nesse papel: Jesus te ama, não precisa mais nada. Você já falou de Jesus para esse alguém através de uma verbalização, ainda que escrita. Ele tem que ter significado para mim. Talvez, se a gente conseguisse olhar atrás e ver o real significado, pudéssemos perguntar, e eu termino essa fala tentando te mostrar que essa gente aqui que caminhou com Jesus conseguiu expressar um verdadeiro significado por Ele. Em Atos, no capítulo 5, as pessoas estavam sendo perseguidas, e quanto mais elas eram perseguidas, mais elas queriam falar de Jesus. E levaram Pedro e João ao Sinédrio, e chegaram lá e disseram: vocês estão proibidos de falar desse Jesus. E eles disseram: como podemos parar de falar dele? Mas importa obedecer a Deus do que a vocês. Temos que falar dele. Então disseram eles: se vocês continuarem falando, nós vamos prendê-los, vamos açoitá-los, e por fim iremos matá-los. Então eles disseram: é mesmo que vocês vão fazer isso? É de verdade mesmo? De verdade. Se vocês não pararem, vocês vão apanhar, vão morrer. É de verdade mesmo? Essa proposta é verdadeira? É uma ameaça séria? É séria. Oh, que bênção. Oh, aleluia. Correram para as casas e reuniram a igreja, e todos unidos como vocês estão aqui agora, eles repassaram as ameaças ao povo e disseram: todos nós aqui estamos com a cabeça a prêmio, vamos ser mortos por amor a Jesus, esse é o significado dele para nós. Aí as pessoas levantaram as mãos aos céus e disseram: glória seja dada a Ele, fomos achados dignos de sofrer por amor a Jesus. Que isso? Que significado é esse? Que essa gente estava disposta a tudo, mas não deixá-lo. O que dizer desses crentes aos milhares no Coliseu Romano? Como Eusébio conta de um moço chamado Plínio, ele e toda a sua família, 4 ou 5 filhos, não me recordo agora, crentes fiéis de Jerusalém, levados ao grande Coliseu Romano, e sob as ameaças de César, mandaram soltar os leões, e os leões presos a correntes, ameaçadores. Então César balbucia em alto e bom som:
balbucia alguém, e esse alguém em alto e bom som diz para a multidão: aproveitem agora e neguem essa fé, Plínio, e toda a sua casa terá lugar em segurança. Então Plínio, que sua casa e sua família, disse: como podemos negar aquele que nos tirou das densas trevas e nos colocou sim no lugar que brilha a luz? Como podemos voltar à escuridão? Então os leões se aproximaram e as crianças se apegaram aos seus pés, e eles começaram a chorar, e a esposa desesperada gritava e dizia: Plínio, os filhos não, nossos filhos não. E Eusébio conta que a menina menor, de 4 para 5 anos de idade, olhou para o pai e para a mãe e disse: pai e mãe, em alguns minutos nós vamos estar ceando com Jesus, deixa eles virem. Que significado de amor é esse? A que ponto estamos dispostos a ir por amor a Jesus? Eu queria que você estivesse em pé. O que ele significa para você aqui esta noite? É mais um motivo de culto? É simplesmente mais alguém? É simplesmente o resultado do seu catecismo? Da sua escola dominical? Ou o significado de Jesus na sua vida é bem maior do que a dor que você possa suportar? Eu queria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus. O que Jesus significa para você? Qual é o significado de Jesus para você? Pegue isso aqui. Há uma canção que diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Porque o único meio de ser luz em meio às trevas, ser ponte em meio aos abismos, é quando realmente Jesus deixar de ser uma estatística e passar a ter um significado na sua e na minha vida. Eu lhe peço agora, com seus olhinhos fechados, responda para você mesmo: o que Jesus significa para você? O que Ele é para você? Qual é o valor que Ele tem para você? O que você está disposto a deixar por amor a Jesus? O que você está disposto a admitir por amor a Jesus? Enquanto essa canção é cantada bem baixinho, responda isso para você mesmo. Tente encontrar a resposta aí dentro do seu ser. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. O que é Jesus para você? Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, aleluia. usa-me, Senhor. O que é Jesus para você? O que é Ele para você? O que Ele significa? Sonda-me, Senhor. O que Ele significa? Me conheces. Se você consegue responder, Quebranta o meu
Eu te dou uma oportunidade maravilhosa agora. Eu te dou a oportunidade de aí onde você está entregar a sua vida para Jesus. Fazer como todos aqueles que um dia o encontraram. Oh, como eu sinto Ele aqui, como eu sinto. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer Onde está você? lugar. Você que esta noite chegou aqui sem conseguir responder essa pergunta do que Jesus significa para você. Se Ele é teu amigo, se Ele é teu Salvador, se Ele é teu Senhor. Hoje é noite de significado. Eu te convido onde você estiver agora. Você que quer ter Jesus dentro de você. Não importa onde você está. Você só vai levantar uma de suas mãos para que eu possa ver você. Onde está a primeira pessoa esta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Fazer Ele nascer aí dentro de você. Ali tem um Senhor. Oh, ali tem um Senhor. Oh, que bênção. Oh, que bênção. Se eu fosse você, eu jubilava. E alguém chegue perto dele, e alguém mostra a vida para ele. Onde está a segunda pessoa que esta noite decide entregar-se a Jesus? Lá está um outro jovem, 2, 3. Sim, entregue sua vida para Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, onde está a quarta pessoa esta noite que quer entregar a vida para Jesus? Para Ele ter um significado real da sua vida. Se não for te pedir, não for te constranger, eu te peço até que alguém te ajude. Eu te convido você a sair do seu lugar. Eu quero te abraçar aqui diante desse altar. Eu vou descer aqui porque quero te dar um abraço e te receber como filho de Deus, nos braços do Pai. Sim, como aqueles que de fato querem Jesus como um significado real da sua vida. Você que levantou a sua mãozinha, entregando seu coraçãozinho para Jesus. Se tem alguém do teu lado, um amigo, um irmão, traz ele aqui, por favor. Eu peço que você seja significado de Jesus na vida de alguém. Traz essa pessoa aqui. Cante enquanto ele vem. Vem, filho, vem. Se eu fosse vocês, eu jubilava, se alegrava, porque o reino de Deus está trazendo pessoas. Vem, filho. Boa decisão. Boa decisão. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como amigo no deserto. Tem mais alguém essa noite? Eu sei que tem. Onde está você? Eu sei que você está aí. Vem pra cá, vem ter um significado na sua vida. Vem pra Jesus. Peça aos jovens todos, venham cá abraçar esses moços. Saiam de seus lugares, vem se confraternizar com eles. Vem derramar amor, o significado de Jesus na vida deles. Onde está mais pessoas? Onde está a quarta pessoa esta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Vem, onde está? Tem mais alguém?
onde você está. Ajude essa pessoa que está do teu lado. Oh, eu te convido agora, todos vocês que de alguma maneira querem que essa expressão de amor de Jesus seja a partir da sua vida, na vida de outras pessoas. Todos aqueles que querem ser um instrumento de Jesus, como uma ponte sobre as águas, como luz em meio às trevas, tem um real significado de Jesus na sua vida. Eu quero orar com vocês, para ser igreja operante. Eu quero pedir, saia do seu lugar e venha aqui diante desse altar. Você que se posiciona dizendo: eu quero Jesus, eu quero ser essa luz em meio às trevas. Para mim, que eu quero terminar. Olha aqui para mim. O seu negócio vai deixar de ser apenas um negócio, mas vai ser uma porta de salvação. O seu trabalho vai deixar de ser apenas um trabalho, mas vai ser um lugar de você refletir Jesus. A sua empresa vai deixar de ser apenas uma boa empresa, mas vai ser o canal de Deus para abençoar milhares de pessoas. Sim, você vai passar a ser luzeiro, instrumento de Deus, para abençoar pessoas, para dar um significado de Jesus na vida das pessoas. Eu vou orar com vocês, depois nós vamos celebrar com uma canção. O Nani tem uma canção que diz: eu vou lançar a minha rede ao mar. Eu quero almas. Que essa seja a sua canção. Quantos aqui querem almas? Eu quero almas, irmão. Eu não quero presentes, eu não quero Natal, eu não quero festa, eu quero almas. Eu só quero almas, eu só quero vidas. Eu só quero vidas. Não quero férias, não quero descanso, só quero vidas. Feche seus olhos. Paizinho, paizinho, paizinho amado, recebe essas pessoas queridas aqui, Senhor. Perdoa os pecados desses jovens, desse Senhor, e escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Que a partir de agora eles passem a ser a morada do Espírito Santo, Senhor. E que a partir de agora os seus cuidados estejam atentos a eles, e que eles possam ser, sim, os bebês dessa igreja, onde nós queremos cuidar deles da melhor maneira possível. Onde, por certo, Senhor, o teu investimento na vida deles vai ser gratificante. Da mesma sorte eu oro com essa igreja tão abençoada, que quer realmente ter um significado na vida, Pai. Que quer que Jesus seja mais do que uma estatística, mais do que um número, mais do que uma religião. Que Jesus seja de fato um instrumento de cura para muitas outras pessoas por meio deles. E eu declaro pela fé, Pai, que essas pessoas que vieram aqui à frente em o nome de Jesus se tornarão portadores de sua luz de maneira visível, que as pessoas olharão para elas e te verão, Senhor, que elas andarão na sua presença e o teu nome será glorificado na vida delas, que empresas serão portas de salvação, que trabalhos serão portas de salvação, e que o teu nome será glorificado em tudo que eles fizerem. Esse é o tempo, Senhor, em que a tua igreja sai das quatro paredes e nós entraremos nessa cidade, Senhor, e ganharemos milhares para ti, 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 ganharemos milhares, 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 milhares. Oh, olha aqui para mim. Quantos iremos ganhar? Não. Tem som nessa bateria? Quantos iremos ganhar? Não, quantos iremos ganhar? Aí na galeria, quantos iremos ganhar?
Vocês estão devagar demais. Nós não viemos aqui para encher templos. Nós viemos aqui para esvaziar o reino das trevas e que encher o reino dos céus. Nós estamos aqui para esvaziar o reino das trevas e encher o reino dos céus. Então dá um abraço em quem está perto de você e diz: conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Que o grande amor de Deus e a paz do Cristo esteja com vocês. Vai em paz.